A frequência vibratória do planeta Terra está mudando, gente. E sabendo que somos seres energéticos e que cada molécula, cada célula do nosso corpo é pura energia e vibra numa frequência, e que nós fazemos parte do planeta, logo, mudando a frequência do planeta, nós também mudamos. Ficamos mais suscetíveis a essas frequências, a essas energias que estão sendo emanadas de mundos superiores para ajudar o planeta Terra a passar por esse momento de transição para um mundo de muito mais consciência, como a gente falou. Olá, muito boa tarde. Boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, filósofo, hipnoterapeuta. Estou aqui, como todos os sábados, ao lado da minha amada esposa Eliane Bin, que também é psicanalista, é terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo. Eliane, pergunto, a quem interessa fazer com que as pessoas no mundo, porque esse não é um fenômeno que acontece só no Brasil, é no mundo, acontece em todos os lugares. A quem interessa fazer com que nós acreditemos que o mundo vai de mal a pior? Quem ganha com isso? Nessa semana a gente teve aí a oportunidade de ver aquela cena deprimente, né, da cadeirada que um candidato à prefeitura de São Paulo desferiu em um outro candidato e a repercussão que isso teve. E eu estou citando isso porque é para exemplificar, porque essa notícia correu o mundo, né? Isso foi noticiado em todos os lugares do planeta. E o curioso é que, num dos sites em que eu vi essa notícia, duas notícias para baixo, havia uma outra notícia de um homem, um americano de 73 anos, que estava internado e que melhorou depois que encontraram o seu cachorrinho que estava perdido e levaram esse cachorrinho para visitar esse homem no hospital. Só que essa notícia não teve destaque nenhum. Assim como milhões de outras notícias que mostram um mundo melhor e que também não têm visibilidade, não têm a devida divulgação, a divulgação que deveria ter. Eu acho que o único jornalismo no mundo que divulga somente notícias edificantes, boas, positivas, é o Jornal da Boa Notícia, que vai ao ar todos os dias aqui pela Vibe Mundial. Mas, infelizmente, a mídia, de forma geral, só divulga notícias que alimentam o medo, a insegurança, o conflito de uma maneira, né, ampla, vamos dizer assim. É a disseminação do medo para vender segurança, no fim das contas. É isso mesmo. Existem interesses por trás dessas divulgações, interesses que vão levar aqueles que assistem e se deixam envolver a fazerem aquilo que a mídia ou quem está por trás da mídia tem o interesse que as pessoas façam. Mas por que que eu estou falando sobre isso? Hoje a gente vai conversar um pouco com você, amigos e amigas da Vibe Mundial, sobre uma condição na qual o nosso planeta se insere, da qual ninguém pode fugir e que está acontecendo apesar dos enormes esforços para fazer você acreditar que não está. Nós estamos caminhando para uma mudança de status planetário, caminhando para aquilo que os espíritos superiores explicam a Kardec como sendo o planeta de regeneração. Ou para aqueles que se consideram universalistas, é o que chamam da transição planetária, da terceira dimensão para a quinta dimensão, que é o que está acontecendo no nosso planeta. É isso aí. E a gente vai falar sobre os regenerados, né, a partir da visão espírita, que no nosso entendimento não é totalmente diferente da visão universalista, aliás, muito pelo contrário, né? Mas explica pra gente, Eliane, o que é um planeta de regeneração? Bom, como Edgar disse, pela doutrina espírita, né, codificada por Allan Kardec, a partir das explicações e orientações dos benfeitores espirituais, vários planetas do universo são habitados. Eu acho que a gente não tem mais dúvida sobre isso, né, pessoal? Seria muita pretensão dos seres humanos acharem que somos únicos e exclusivos nessa imensidão que é o universo. Bem, existindo muitos outros planetas, os espíritas chamam outras orbes de mundos.
E esses mundos são divididos em categorias. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, cujo título é Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, Allan Kardec discute a diversidade de mundos habitados e a sua classificação. E ele explica o papel de cada um no processo evolutivo dos espíritos, né? É a ideia de que o universo é vasto e repleto de diferentes planetas, onde espíritos em diversos estágios de evolução vivem e reencarnam em função da sua evolução moral. Bom, aqui eu quero fazer um parênteses, tá? Antes de prosseguir. Eu vou dar a vocês uma explicação mais profunda sobre evolução. Na Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, diz o seguinte: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. De Deus o criou. O homem e mulher os criou. Aliás, eu pulei aqui. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Bom, então se Deus é perfeito e criou o homem à sua imagem e semelhança, gente, olha, imagem e semelhança, logo todos nós, filhos de Deus, que nós somos, né, somos perfeitos como ele. Ocorre que o homem, né, conforme a história da humanidade se deu, o homem foi bloqueando a sua consciência, foi criando cascas e camadas sobre sua verdadeira essência. E isso foi obstruindo a consciência de que somos filhos de Deus, filhos do Criador. Essas camadas foram construídas e implantadas pela falta de fé, pela falta de amor próprio, amor ao próximo, pela arrogância, pela ganância, enfim, sentimentos que foram implantados em nosso ser. O fato é, essas camadas que foram construídas em torno da nossa verdadeira consciência obstruiu toda a luz que todos nós temos. Falando aqui de forma bem breve, tá, gente? A gente, às vezes, fala em evolução para facilitar a compreensão. No entanto, entendo a evolução como despertar para a consciência da verdade. Isso significa que não vamos evoluir, é isso mesmo, a gente não vai, nós já somos evoluídos e perfeitos. Nós somos luz, porque somos filhos do Criador. Só estamos esquecidos e adormecidos. Mas isso, gente, está mudando. Mas continuando. Então, como explicam os espíritos superiores para Kardec, tem os mundos primitivos, tem os mundos de provas e expiações, temos os mundos de regeneração, os mundos felizes, os mundos celestes ou divinos. E o nosso planeta, nossa querida Mãe Terra, está mudando de categoria, deixando de ser um mundo de provas e expiações e passando a ser um mundo de regeneração, ou seja, deixando de ser um lugar onde predomina o sofrimento, a desigualdade, as paixões, os vícios, e passando a ser um mundo onde as pessoas já superaram grande parte de suas inclinações negativas e se ligam muito mais à consciência de que fazemos sim parte de um todo, de algo maior, né? Se ligam que a nossa verdadeira natureza é luz, é essência, né? Do todo do Criador. Se ligam muito mais à paz interior, muito mais à calma, né? Para continuar nesse processo de expansão de consciência. Bom, e essa explicação está muito alinhada com a justiça divina e o propósito evolutivo da existência, demonstrando que todos os seres têm a oportunidade de avançar de acordo com os seus próprios esforços e de acordo com a sua própria dedicação. A frequência vibratória do planeta Terra está mudando, gente. E sabendo que somos seres energéticos e que cada molécula, cada célula do nosso corpo é pura energia e vibra numa frequência, e que nós fazemos parte do planeta, logo, mudando a frequência do planeta, nós também mudamos. Ficamos mais suscetíveis a essas frequências, a essas energias que estão sendo emanadas de mundos superiores para ajudar o planeta Terra a passar por esse momento de transição para um mundo de muito mais consciência, como a gente falou. Mas seguindo aqui no nosso raciocínio, né, os mundos habitados destacam a universalidade da vida e a ideia de que o universo é um campo vasto para o progresso das almas.
E para comprovar esse processo de transição, e que ele já está acontecendo aqui na Terra, inclusive, é que nós temos que definitivamente parar de dizer que o mundo não tem jeito, que vai acabar, que isso, que aquilo. Nós vamos então trazer para vocês alguns trechos e comentar um capítulo de um livro muito legal, e aí fica aqui a nossa recomendação para que todos leiam esse livro, que é de autoria de um espírito chamado Hamed, Hamed com H, e o nome do livro é Renovando Atitudes, né? Psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto. E esse é um trecho de um capítulo, né? Nós vamos trazer aqui trechos de um capítulo intitulado Quem são os regenerados? Então, Hamed começa dizendo o seguinte: regenerados são todos aqueles que aprenderam a compartilhar deste mundo, contribuindo sempre para a sua manutenção e continuação, e que, ao mesmo tempo, por perceberem que recebem à medida que doam, sustentam com êxito esse fenômeno de trocas incessantes. São os homens que descobriram que todos estamos ligados por inúmeras formas de vida, desde o micro ao macrocosmo, e que os ciclos da natureza é que vitalizam igualmente plantas, animais e eles próprios. Portanto, respeitam, cooperam e produzem, não pensando somente em si mesmos, mas na coletividade. Então, esse texto fala sobre os regenerados como sendo aqueles que alcançaram um nível de consciência em que percebem a importância de colaborar com o mundo e com as pessoas ao seu redor. E esse processo de regeneração começa com a compreensão de que vivemos em um sistema de interdependência. Ninguém está sozinho e ninguém consegue viver sozinho aqui na Terra. São pessoas que reconhecem que as suas ações impactam o coletivo e vice-versa. Por isso, respeitam o equilíbrio natural do planeta e da sociedade, deixando de agir de forma egoísta. Por exemplo, pessoas que reduzem o desperdício, reciclam e consomem apenas o que é necessário, sem esbanjar, sem desperdiçar, são regenerados. São os que conseguem entender que os recursos naturais fazem parte de um todo e que o cuidado com o planeta beneficia tanto o indivíduo quanto a coletividade, porque não existe o planeta e nós. Nós e o planeta somos uma coisa só. A gente costuma dizer que precisa ir para a natureza e relaxar. A gente tem a falsa percepção de que somos separados na natureza. No entanto, nós fazemos parte da natureza. Não há separação, gente. Natureza e ser humano estão ligados e fazem parte de uma coisa só. Como Edgar disse, vivemos num sistema de interdependência. Então, se eu maltrato o meio ambiente, eu estou maltratando a quem? A mim mesma, né? E para aqueles que acreditam que estão matando o planeta e tudo bem, porque quando o planeta morrer, né, eu não estarei aqui, né, para ver, então, né, tudo bem? Lê do engano, gente. Nós somos espíritos reencarnantes, acredite você ou não. E a lei da causa e efeito é implacável, tá? Então, hashtag fica a dica aí. Pois é, Hamed segue dizendo assim em outro trecho do capítulo. Os regenerados conseguiram angariar sabedoria em decorrência das vivências anteriores. Diferenciam o que lhes cabe fazer e, por conseguinte, o que são deveres dos outros. Só fazem, portanto, autojulgamento, deixando a cada um realizar sua própria avaliação. Então, esse trecho mostra que as pessoas regeneradas despertaram e adquiriram sabedoria a partir das experiências vividas em suas várias encarnações, mas principalmente a partir das suas vivências ao longo da atual encarnação. E essa sabedoria capacita essas pessoas a identificarem claramente o que é sua responsabilidade e o que cabe aos outros. Ou seja, elas aprenderam a assumir a responsabilidade apenas por suas próprias ações e decisões, deixando que cada pessoa também faça o mesmo. Os despertos, né, ou regenerados, não se vitimizam mais, colocando no outro a causa da sua infelicidade. Mas sim, eles assumem responsabilidade na condução das suas vidas. E deixam com os outros as suas responsabilidades também. Isso leva para um lugar onde não há culpa, gente. Porque cada um é responsável pela sua vida. É responsável pelas suas escolhas. Então, aquela história de que eu me culpo porque meu filho é infeliz,
ou que minha mãe sofre por mim. Pare agora, tá? Isso no mundo de regeneração não existe. Os regenerados estão conscientes das suas escolhas e se responsabilizam sim por elas. E estão conscientes também do livre-arbítrio do outro. Estão conscientes das escolhas do outro, né? E isso eu não coloco expectativa no outro ou culpo o outro pela minha vida. E vice-versa, né? É isso aí. Esse comportamento, ele é muito legal porque revela maturidade emocional e espiritual. Ele evita a tentação de julgar ou de controlar as ações dos outros, que é algo que a gente faz, né, com muita Direto, frequência, né? né? E também direciona a energia da pessoa focando no autoconhecimento, na transformação pessoal, que no fim das contas é o que importa, é o que a gente vai conseguir levar aqui do planeta, né? Isso é possível ver e é assunto muito recorrente nas consultas, nos nossos consultórios, quando, por exemplo, há uma relação conflituosa entre pais e filhos, né? Há um momento em que os pais precisam entender que, embora tenham a responsabilidade de educar e guiar os seus filhos, as decisões finais cabem aos filhos. Por exemplo, quando o filho atinge a fase adulta, é um desafio para muitos pais reconhecerem que os filhos são seres espirituais também e que eles estão num corpo material onde, nessa existência, eles estão como filhos. Mas, na verdade, eles são seres que foram designados para que, como pais, pudéssemos ajudá-los em suas jornadas. Pai e mãe é aqui na matéria. No plano espiritual, somos ligados ou por afinidade ou por adversidades. Os pais que reconhecem isso e a mudança de posição, onde os filhos crescem e vão para a vida, deixam de tentar controlar cada aspecto da vida do filho, respeitando sua autonomia, respeitando e permitindo que ele faça suas próprias escolhas, mesmo, olha, gente, mesmo que ele eventualmente faça escolhas que não sejam contribuição na vida dele. Porque, inclusive, são conscientes de que o erro, né, entre aspas, esse erro, é relativo, né? Porque o que é erro para uns não é para outros. E que, ainda que seja uma escolha equivocada do filho, essa escolha também tem a sua perfeição divina, né? E ela será um instrumento poderoso de aprendizado para ele. É importante que a gente tenha consciência de que a verdadeira sabedoria se manifesta quando uma pessoa é capaz de reconhecer os seus próprios limites e os limites dos outros, praticando a empatia e não se preocupando em controlar ou avaliar o comportamento de ninguém. Ao aplicar isso na prática, seja no trabalho, seja nas relações pessoais ou no próprio crescimento individual, o foco passa a ser naquilo que cada um pode fazer para evoluir, respeitando o processo e o tempo de cada ser. Hamed, então, né, vai continuar aqui nos esclarecendo, explicando muita coisa interessante, dizendo assim: os regenerados reconhecem que a vida é uma sucessão de ocorrências interdependentes, por possuírem a capacidade de observar as relações existenciais. Sempre lançam mão dos fatos passados e os entrelaçam aos atuais, chegando à profunda compreensão das situações e dos seus problemas. Esse trecho é fantástico, gente. Maravilhoso. É fantástico, porque mostra muito claramente que passado, presente e futuro não existe. Não existe. A gente fala isso aqui toda semana. A vida é uma sequência de eventos interligados, em que cada acontecimento tem uma relação com o outro, formando uma teia de experiências interligadas. Óbvio, né? Cada efeito decorre de uma escolha. A vida nada mais é do que uma sequência de escolhas e de efeitos. Por isso, os regenerados não encaram os problemas isoladamente, mas eles enxergam como cada experiência anterior influencia e moldam a forma como vive e lidam com os desafios atuais, né? Ao fazer isso, eles acessam a consciência profunda das situações, o que lhes permite tomar decisões mais conscientes e equilibradas. Isso é maravilhoso, gente, porque
entre outros benefícios, isso é profundamente terapêutico, né? Pensa numa pessoa que olha os acontecimentos da vida desse ponto de vista. Ela é muito mais capaz de olhar para o seu mundo íntimo e perceber, por exemplo, padrões em suas ações e sentimentos. Uhum. Alguém que já notou que as suas reações de ansiedade estão sempre relacionadas a certo tipo de evento, como, por exemplo, sei lá, falar em público ou enfrentar grandes mudanças, a pessoa que tem consciência disso pode trabalhar de forma mais consciente para mudar a resposta emocional frente a essas situações. Exato. E ao observar o passado e entender como suas emoções foram moldadas, essa pessoa se torna capaz de prever e modificar suas reações futuras, olhando para o presente e obtendo uma compreensão mais profunda de si mesma, né? E dos problemas que ela pode estar enfrentando. E Hamed vai seguir, né, explicando o seguinte: os regenerados aprenderam que não vale a pena representar inúmeros papéis, como se a vida fosse um grande teatro, mas, sobretudo, assumir a sua própria missão na Terra, porque constataram que cada um tem uma cota própria de contribuição perante a criação e que não nasce no planeta nenhuma criatura cuja tarefa não tenha sido pré-determinada. Aqui Hamed fala do quê? De maturidade. Ele fala de entender que não vale a pena, gente, representar papéis e ser o que não é. Ou seja, viver de máscaras e aparências, ou tentar se adequar às expectativas dos outros. Ser o que o outro quer que você seja. Diminuindo, você se diminui para caber no mundo, né, do outro. E isso não cabe no mundo de regeneração. É a compreensão, né, de que cada pessoa é única e tem a sua contribuição aqui na Terra, nessa dimensão. E que tentar viver a vida como se fosse um teatro, assumindo papéis falsos ou tentando agradar os outros, ou ainda colocando máscaras para ser alguém que você não é, é uma perda de tempo e de É. energia imensa. Não funciona, gente. Ao contrário, a verdadeira realização vem de assumir a sua missão individual, reconhecendo que cada ser tem a sua contribuição específica para a criação e que nenhum ser humano nasce sem um propósito. E qual que seria esse propósito que muitas pessoas passam a vida toda correndo atrás, mas não encontram? Pois é, esse propósito é o propósito de cada um, né, que reencarna nesse planeta. Qual é? Viver. Viver a vida que faz sentido para você, seguindo a sua consciência ligada à consciência maior do que a vida. É um caminho, gente, para você ser fiel a si mesmo e ser fiel ao seu próprio caminho que você trilha, em vez de tentar corresponder às expectativas sociais e familiares. É uma coisa que tem mudado, mas ainda acontece muito, é quando as pessoas acabam escolhendo carreiras ou profissões que não estão alinhadas com os seus talentos ou com os seus desejos, mas que parecem, vai, socialmente mais bem aceitas ou que satisfazem as expectativas dos pais ou de outros familiares, né? Por exemplo, alguém pode se sentir pressionado a seguir a profissão de advogado ou de médico porque é o que a sua família deseja, né? Muito provavelmente porque na família tem advogados e tem Tem médicos, né? muito disso, né? Uhum. Mas a verdadeira vocação daquela pessoa é ensinar. Uhum. Ela queria, no final das contas, é ser professor. Mas, né, sabe como é, né? Ser professor não é bom, né? Não paga bem. Não é uma profissão socialmente prestigiada. Então, eu vou fazer aquilo que os outros pedem que eu faça, ou eventualmente aquilo que traz um status social maior do que perseguir o meu desejo, meu Pois sonho. é, e com o tempo o que acontece? Essa pessoa pode sentir o vazio, pode não, ela vai sentir o vazio. Uma sensação de estar atuando, gente, em uma vida que não é a dela, né? Ela veste uma máscara e vai viver a vida que o outro quer. E isso também leva muita gente ao consultório, Sim, é né? É muito algo comum isso. que em algum momento da vida aquilo explode, somatiza e é causa de doença Né? física, Só que a inclusive. pessoa não tem consciência
Não, que é um padrão que ela está seguindo inconscientemente, pois é. né? E ela acha que está com depressão, que está com outros problemas, mas não, né? Está fazendo coisa que o E aí no outro quer. processo terapêutico a gente chega nesse lugar, e aí Ela a pessoa, então é ela está isso. E vivendo aí, uma vida com máscara, pois né? é. O regenerado, então, gente, ele entende que cada um tem uma missão única e que, ao se alinhar com aquilo que realmente faz sentido para si, consegue contribuir de forma mais significativa para o mundo, né? Ele escolhe uma carreira ou escolhe um trabalho que esteja em sintonia com os seus dons e com as suas paixões, em vez de ceder à pressão eh, que estão, né, estão aí, né, que fazem parte da vida das pessoas, querendo ou não, a gente está submetido a esse tipo de coisa, Isso. mas elas continuam fiéis àquilo que faz diferença para É. elas. Além disso, o regenerado entende que não é necessário competir com os outros ou tentar imitar suas jornadas. Cada pessoa, gente, tem uma cota própria de contribuição. E isso significa que ninguém é melhor ou pior que ninguém. Apenas está cumprindo uma tarefa diferente. Ao reconhecer isso, o regenerado deixa de se comparar com os outros e de tentar encaixar-se em padrões que não lhe pertencem. Não há desqualificação de tarefas, né? O médico não é melhor nem pior que o marceneiro. O advogado não é melhor nem pior que o mecânico. Porque o médico, em algum momento, ele vai precisar de um marceneiro. E o advogado, em algum momento, também vai precisar do serviço de um mecânico e vice-versa, né? Para os dois lados. Entende isso? Cada um tem seus dons e méritos. E tudo é importante. Estamos todos ligados uns aos outros. Nada se exclui. Pois é, e o regenerado, então, ele se dedica a encontrar e cumprir o seu próprio papel, sabendo que essa é a chave, né, para realização, sem prepotência, sem arrogância, sem desqualificar o outro. Ele sabe reconhecer os seus talentos e sabe reconhecer os talentos das outras pessoas. Quando paramos de interpretar papéis e aceitamos a nossa missão única, a de viver dentro de uma consciência maior, nós encontramos a verdadeira paz e o nosso propósito. Na prática, isso significa deixar de lado as expectativas externas e focar em como podemos contribuir de forma autêntica para um bem maior, seja nas nossas carreiras, nos nossos relacionamentos ou em qualquer outro tipo de decisão que viemos a tomar. Isso é muito importante, porque é muito difícil passar uma vida toda, ou até várias encarnações, com máscaras, gente, né? Isso é um É. sofrimento e tanto. E Hamed segue dizendo: regenerados são os reabilitados à luz das verdades eternas. Adotaram Jesus como o sábio dos sábios. E por seguirem seus passos, fazem sempre o seu melhor. Reconhecer que o erro nunca será motivo de abatimento e paralisação, e sim de estímulo ao aprendizado. Por isso, os regenerados seguem adiante, pacientes consigo mesmos e com os outros, ganhando cada vez mais autonomia e discernimento ante as leis de amor que regem o universo. Legal, esse trecho fala Muito. sobre os regenerados como seres que adotaram Jesus como modelo de sabedoria e conduta, né? Não É. tem modelo melhor. O texto fala em Jesus, mas nós sabemos que outros seres de luz vieram aqui na Terra para nos despertar, né? No entanto, Jesus, o ser mais, digamos, recente, né, que esteve entre nós, nos trouxe ensinamentos profundos sobre o verdadeiro despertar. Em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem nunca ouviu, né? Essa famosa passagem de Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, quer despertar para a verdade? Siga os ensinamentos de Jesus. Então, Né? gente, os regenerados aprenderam que o erro não é motivo para desistir, mas, no final das contas, uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Eles sabem que o erro foi uma escolha inconsciente e se auto-perdoam por Tão isso. importante isso, né? Tão importante. Quantas pessoas carregam culpas e culpas, né? Por conta de algo que você não tinha Pois consciência, é. E né? como se culpar de algo que você não sabia?
Porque o exemplo que eu sempre dou, que eu acho assim, gente, todos nós queimamos pessoas na fogueira. Hoje nós faríamos isso? Então por que se culpar? Pois é. Naquela época era natural, era permitido, né? Era até desonra você não queimar, você tinha que queimar. Mas hoje não. Então, se eu tenho consciência hoje, eu não preciso me culpar de algo que eu fiz lá atrás e que não estava consciente. Isso pensando em encarnações passadas, mas na própria Própria encarnação isso vai vida. estar acontecendo. Por exemplo, Sim. você pode, na idade infantil, né, na sua infância, você pode estar submetido a situações com as quais você não tinha capacidade ainda mental, cognitiva para lidar com aquilo. E aquilo te traumatiza, e você carrega esse trauma para o resto da vida e isso vai se manifestar na idade adulta. Você sabia, Quando né? aconteceu, quando criança, você não sabia como lidar com aquilo. É. Como é que você vai se culpar por alguma coisa que você não tinha consciência? Você sabia, você sabe, porque isso é comum também. Tem pessoas que trazem traumas do nascimento, entendendo eles inconscientemente que fizeram a mãe sofrer. Quantas mães sofreram na hora do parto? Minha mãe é uma. Minha mãe ficou horas na mesa de cirurgia porque teve um parto bem complicado. E às vezes esse trauma do nascimento está inconsciente. E a pessoa se culpa, ela não sabe por que está se culpando. Uhum. Né? É muito interessante. Então, saber que a culpa é um equívoco, até quando o erro é consciente, né, é algo que vai ser libertador, especialmente quando ele é inconsciente, então nem se fala. E essa postura permite avançar com paciência, né, tanto consigo mesmo quanto com os outros, ganhando mais autonomia e mais discernimento à medida que a gente compreende as leis do amor que regem o universo, né? Então, os regenerados não se abatem com os erros, mas eles utilizam os erros como parte natural do seu despertar. Eles seguem os ensinamentos de Jesus, que trazem consciência da verdadeira vida, em vez de focar na culpa ou na inércia. Eles veem os erros como oportunidade de melhorar e de amadurecer. O regenerado é alguém que sabe que não é o erro que define quem somos, mas sim a capacidade de aprender e de seguir em frente. Exato. E ao seguir os ensinamentos de Jesus, ele age com paciência, com compreensão, né? Com alto amor, autocompaixão, tanto com os outros quanto consigo mesmo. Na prática, isso significa viver com mais serenidade, sabendo que cada desafio, falha ou tropeço é uma oportunidade de aprimorar a si mesmo e crescer espiritualmente. O erro para o regenerado nunca é motivo de desistência, mas sim uma oportunidade de melhorar continuamente com amor e com E discernimento. quantas pessoas param a vida porque cometeu algum erro, né? Pois é, eu acho que deu para perceber que no final das contas, não é o mundo que vai se regenerar, né? Eu acho que deu para ficar claro que quem vai se regenerar somos nós, né? Pois é isso mesmo. E isso já está acontecendo, gente, tá? Então, né, voltando lá para o início do nosso programa, não se iluda com essas coisas que aparecem nas mídias, aterrorizando todo mundo, tá? O mundo não vai de mal a pior, não. Está acontecendo muita coisa muito mais rápido do que nós somos capazes de acreditar e que nós podemos imaginar. Muitas coisas boas estão acontecendo, né, para contribuir nesse processo de transição planetária, né, de transição da terceira dimensão para a quinta dimensão ou para o mundo de regeneração, né? Pois é. E no momento em que a gente experimentar viver no mundo de regeneração, muito daquilo que nos incomoda vai desaparecer. E é bom a gente, né, ter essa percepção, porque, pensa bem, quando você está diante de notícias como essas que muitas vezes revoltam, incomodam, deixam a gente, né, chateado, triste, deprimido muitas vezes, e você comenta com alguém, o que acontece? A reação daquela pessoa é semelhante à sua. Ela também fica incomodada, né? Isso é um indício muito claro de que o ruim não agrada, né? O ruim não faz com que as pessoas se sintam bem. O ruim, né, esse noticiário pesado, denso, negativo, não torna ninguém melhor, né? Esse é um sentimento comum, as pessoas compartilham desta sensação negativa. Então, a De gente forma pode, né, pejorativa, a né? De gente pode forma. concluir que a maioria
né? Parece que, da forma como a gente vê o noticiário, parece que tá, né, tudo um caos, né? Só tem gente ruim no planeta, só tem gente ruim no mundo, as pessoas só vivem em conflito, guerra, é, situações, né, de muita violência de uns para com os outros. Mas isso é uma parcela muito pequena se você olhar, né, diante do E eu todo. penso assim, gente, o mundo é muito grande. Será que de fato a gente pode atribuir, né, uma característica para o mundo, definindo que ele está ruim, que ele está mal, que o mundo vai de mal a pior, pela parcela que a gente vê nos noticiários, ou mesmo pelo YouTube? Porque no YouTube também, gente, nas mídias sociais, Instagram, tudo, tem muita coisa legal. Tem muita coisa que está aí a favor, né, dessa contribuição de ajudar os regenerados, né, ajudar essa transição. Só que tem muita coisa também implantada aí para quê? Como eu falei no início, é a disseminação, né, do medo, é a indústria do medo, da insegurança, do conflito. Para quê? O que está por trás disso? Vender segurança, né? É uma preocupação excessiva com a saúde, né? Tantas doenças, só fala em doença, 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 sendo que tem tantas coisas boas acontecendo na cura de doenças. Só que ninguém fala, E é né? interessante que quanto mais você fala em doença, mais você adoece a Pois população, é. né? Gente, a gente tem assim a nossa natureza, como nós tanto falamos aqui, ela é riquíssima em remédios naturais que curam, curam sim, só que não falam. Então, assim, não é porque não falam que não existe. É isso que a gente quer que vocês entendam. Não é porque não está falando nas mídias, no jornalismo, que não existe. Existe, gente, muita coisa boa que não são faladas. Então, é importante a gente ficar atento, ter esse filtro, né? Ah, pera um pouquinho, por que esse terror na divulgação de doenças, de medo, de segurança, né? Para quê? Para vender o quê? Vender remédio, vender segurança, vender plano médico. Olha só, né? Essa questão da saúde, ela tem um, né, um capítulo especial nesse debate, porque existe um movimento, né, da ciência médica em especial, que é o de oferecer à população do planeta mais longevidade. Mas isso não quer dizer saúde. Não, Entende a não, aham. diferença? Presta atenção. É importante para a indústria médica, farmacêutica, fazer com que você viva muito, mas não com saúde. Com remédio, comprando remédio na farmácia, Exatamente. toda Então, assim, semana. o importante é que você esteja sempre, cada vez mais, consumindo remédios, né, e retroalimentando a doença através de um consumo de alimentos muitas vezes nocivo, né, contaminados com agrotóxicos ou com antibióticos ou com outras drogas É. que a mesma indústria fornece. Então, a Né? alimentícia e a farmacêutica tá ali, né? São dos Estão mesmos juntas, né? donos, são dos mesmos donos. E Então isso vai isso, se retroalimentando e a ciência de outro lado, né, num esforço genuíno, bem intencionado, que é o quê? De oferecer mais longevidade para as pessoas. Mas a que preço? Viver muito e doente? que a intenção é essa Né? mesmo, né? Mantenha-se vivo, que é o que eles querem, mantenha-se vivo, mas consumindo. E a pior doença, dentre todas as que esse movimento insere na população, é a doença da mente. E a doença da É, mente, o meio de contaminar você é através do quê? Desse noticiário. pela mente. E aqui tem também uma observação interessante, porque assim, as pessoas não se submetem a pagar uma terapia para cuidar da mente, mas deixam 500, R$ 1.000 na farmácia. Porque elas acreditam, olha só, elas foram, né, treinadas a acreditar que o remédio vai Sim. curar, sendo que toda a questão está na mente, Nós somos né? terapeutas, gente, há muitos anos. E eu, a Eliane fala por ela, eu posso dizer com certeza absoluta para vocês, eu nunca recebi um paciente no meu consultório que veio de forma preventiva fazer terapia. Nunca. As pessoas sempre vêm quando o problema já está crônico, já está E para quê? complicado. Para que chegar nesse ponto?
se a gente sabe que quem cria tudo é a mente? Então, para quê? Então, essa história, né, das terapias antigas que a gente tinha ideia, né? A minha mãe é daquelas que a gente fala, precisa passar por um psicólogo, ela fala, não sou louca, né? Hoje já mudou isso, né? Algumas pessoas já estão entendendo que é tratar da mente que consegue criar uma vida mais leve, mais tranquila. Vão acontecer desafios? Vão ter desafios? Sim, porque nós estamos num mundo de provas e expiações ainda. Nós Sim. estamos mudando de plano, mas a gente está A ainda aqui, transição ainda está tá? acontecendo, ela Então, não está assim, não concluída. é lógico que nós vamos passar por momentos de adversidades. Eu e o Edgar, a gente se considera especialistas no funcionamento da mente. No entanto, a gente também passa por adversidades. Mas qual é a diferença? A gente sabe como transitar nessa adversidade de forma mais tranquila. Não arrancando os cabelos, né? Não querendo se Sim. matar, se jogar de um prédio de 20 E andares não, de e altura. não deixando que a mente somatize no corpo, fazendo com que você adoeça do corpo por causa da mente, que em Exatamente. 99,9% das vezes é o que acontece. Gente, a doença está na mente. Somatiza de tanto que a gente repetiu algum padrão. Né? A gente já falou também rapidamente, a doença é uma bênção, tá? Ela tá te dando um alerta. Olha, cuida aí da cabeça. Por isso, gente, não se deixe então envolver por informações que te levam a acreditar que o mundo está indo de mal a pior. Não entra nesse jogo de informações que são transmitidas com o único propósito de dominação pelo medo, pela falta, pela escassez. Né? O mundo não vai de mal a pior, ao contrário. Nosso processo de despertar está, sim, em curso. Numa velocidade muito rápida, gente, acreditem. As pessoas estão acordando para a verdade. Estão acontecendo muitas coisas boas, mas coisas boas não são divulgadas, como eu falei. Porque o quê? Há interesses. Os regenerados estarão presentes, sim, em maior número na Terra. E aqueles que ainda não estão, né, ou melhor, aqueles que ainda estão com as suas couraças, com aquelas camadas que eu falei aqui no começo do programa, obstruindo suas consciências, seguirão suas jornadas em outros mundos, né, em outros planetas, planetas compatíveis com seus graus de consciência, mas que vão também despertar em algum momento. Querido ouvinte, sábado que vem a gente volta. Uhum. 12h10 a gente está aqui, esperamos por você. E se você quiser mais conteúdo como esse, você pode seguir as nossas redes sociais. No Instagram, a Eliane, você encontra com @ElianeBim, ou o meu Instagram, você pesquisa lá, @EdgarBim. E no YouTube também, o nosso canal no YouTube tem muito conteúdo, muitos vídeos, todos os programas da Vibe Mundial e mais muitas outras coisas legais. Você pesquisa lá no YouTube, BIM91, BIM91. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. E se você quiser agendar uma consulta de psicanálise sistêmica, de hipnoterapia ou de constelação familiar, você pode mandar uma mensagem para a gente no WhatsApp. O WhatsApp da Eliane é o 11 98420 9959. 11 98420 9959. E se quiser falar comigo, o meu número é o 11 97563 3113. 97563 3113. Até sábado que vem, 12h10, aqui nos 95.7 FM da Vibe Mundial. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.